A gente segue acompanhando o caso de homicídio e tentativa de homicídio registrados no município de São Miguel dos Campos. Depois da repercussão do caso, um grupo de pessoas incendiou a casa do homem apontado como autor dos crimes. E essa atitude pode ter consequências graves para os envolvidos. Sobre esse assunto, eu vou chamar ao vivo o repórter Bruno Protásio, que fala com a gente. Bruno, quais são as penalidades para esse tipo de conduta? É com você. Então, Douglas, é o que a gente vai entender agora um pouco mais, porque nós falamos do caso ontem e é um caso revoltante, todo mundo concorda com isso. E trouxe essa consequência depois, inclusive, da própria população, dos moradores ali do entorno, que sabiam onde ele morava também, em São Miguel dos Campos. E no incêndio, de acordo com as informações que a gente teve acesso do Corpo de Bombeiros, teve um prejuízo para um carro muito forte, né? Mas na casa em si, os bombeiros conseguiram agir de forma rápida e eficaz para evitar danos maiores. E deu para observar também que era numa região com muitas casas próximas também. Poderia ter evoluído para algo muito pior. E aí vem essa pergunta, qual é o limite dessa revolta da população com casos assim que geram naturalmente grande comoção, com crimes dessa natureza? A gente vai conversar agora ao vivo com a advogada criminalista e presidente da Associação Brasileira de Criminalistas, a Abraquim, a doutora Mia Chen. Doutora, bom dia. Qual é o limite então? Como é que o Código Penal brasileiro ele interpreta uma situação como essa que a gente acompanhou em São Miguel dos Campos? Bom dia, Bruno. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos, né? Um ótimo café da manhã já com esse assunto tão atual e tão necessário. Bruno, primeiro de tudo, a gente precisa contextualizar um pouco. O que seria, no caso, essa revolta da população? Essa revolta da população, ela fere exatamente o que a gente via na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, antigamente, ela foi construída justamente para abolir esses aspectos da própria população. E aí, o que acontece? A gente tem os três principais basilares: liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, a gente lembrar que por mais que exista um crime praticado por aquela pessoa ela tem direitos iguais, ela tem uma liberdade de ter aquela situação dela colocada ali para o direito decidir. Então, assim, senão o nosso país ia ficar, nosso mundo, iria ficar que nem aquela lei de Italião, que é olho por olho, dente por dente. Então, a gente tem hoje aqui no nosso país o nosso direito penal, que é o único detentor do jus puniendi, que é um termo em latim, justamente para a gente entender que só o Estado tem o direito de punir. Então, para as pessoas que praticam esses crimes, que praticam isso achando que está dando um resultado, a população que está achando, que está devolvendo, que está punindo, ela também está praticando crime. Então a população também está virando ré, só que em outro processo. Então, nesse caso, é o que a gente sempre fala, né? Combater um crime com outro crime, né? A gente vê muitos assim, e aí já noticiamos casos dessa natureza. Nesse específico, por exemplo, as pessoas que se forem identificadas, elas podem responder também ali por quais tipos de crimes diante do incêndio que foi proporcionado ali na residência? Nesse específico, que é um caso concreto, como eu estava batendo papo contigo antes, cada processo, cada caso concreto no direito, ele traz uma outra situação específica. A gente tem que analisar se houve uma invasão no domicílio, quem foi que invadiu, caracterizar, e aí aquela pessoa já responde pela invasão, quem foi que incendiou, se houve o dano material, qual foi o dano material. Então, a gente precisa analisar todas essas circunstâncias para a gente poder fazer uma denúncia, que no caso aí seria o Ministério Público. Mas é importante mostrar que cada pessoa fez para aquela pessoa responder dentro da proporção do que ela cometeu. Sem contar que também é interessante, a gente está falando sobre o direito penal, mas também estende ao direito civil. Pode haver outro tipo de indenização, Bom, então a gente vê que é tudo muito individualizado, né? Nesses casos, é tudo observado e que as pessoas podem ser responsabilizadas sim, né? Diante de uma situação como essa. O que a gente noticia bastante também em situações assim, de cometimentos de crime, são pessoas que acabam flagrando um assalto, um roubo e termina com um espancamento, com até uma coisa que gera muita dúvida. O linchamento é quando causa morte, é considerado assim, é essa interpretação também nesses casos específicos?
É o que a gente acabou de falar. A gente precisa verificar o caso concreto, né? Se o lixamento ele ocasionou uma morte, ele ocasionou uma lesão, qual foi o limite que ele atingiu? Então, de acordo com o limite que ele atingiu, a gente vai ver dentro do processo penal uma denúncia. Não quer dizer que porque pegou uma pessoa, já houve lixamento, já vai ser responsável por aquele termo. Até porque no lixamento, ele é conhecido popularmente. Não existe esse termo no nosso Código de Processo Penal e nem penal. Não existe nenhum no Código Penal um crime específico para o lixamento. Então ele vai verificar o que foi que aconteceu e dentro daquele limite vai verificar qual é o crime específico para ele responder. Doutora Minha, muito obrigado pelas informações. Esses esclarecimentos são importantes porque nós temos visto, inclusive, né, Douglas, Maísa, a revolta popular em algumas situações. A revolta por si só, ela já é notória, humana, mas tem situações que ultrapassam o limite e que podem trazer consequências, inclusive, para as pessoas envolvidas, como foi esse caso, a doutora Minha explicou muito bem. Então, é mais uma situação que a gente mostra assim, e aí eu reforço, ali, com esse incêndio provocado, poderíamos falar de outros problemas maiores para pessoas ao redor, tá? Porque são casas que ficam muito próximas uma das outras. Vai que esse fogo também ultrapassasse ali o limite da residência dele, pegasse também em outras casas. São situações bem complicadas. Volto com vocês. Valeu, Bruno. Muito obrigado pelas informações e também a advogada, né? A gente sabe que a revolta é muito grande, todo mundo muito chateado, comovido com toda a situação, contexto absurdo, de uma perversidade nível máximo, mas a gente não pode se igualar com esse tipo de gente, né? Não dá, você vai cometer também um crime. Valeu, Bruno, muito obrigado pelas informações.